Então, hoje eu vim dar uma volta na praia e gravar um videozinho novo pra vocês e testar esse microfone novo aqui que eu comprei. Vamos ver se ele é tão bom quanto diz o anúncio. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a prática da leitura. Eu, por um bom tempo, eu sempre quis ser uma pessoa que gostasse de ler. Eu até sempre gostei de ler, mas eu nunca fui um leitor assíduo. Eu sempre fugia por questão de preguiça ou até mesmo por questão de relaxamento mesmo, sabe? De trabalhar a mente, trabalhar o cérebro. E uma das coisas que eu percebi, assim, que com a prática da leitura, a gente vai melhorando muito a comunicação, a gente vai melhorando o senso crítico, a gente vai tendo mais conhecimento sobre diversas áreas, e isso é muito bom, até para interação social com outras pessoas, para falar em público, né? Quando a gente assume, né, a prática da leitura e começa a realmente botar isso na vida da gente como um hobby ou como uma prática mesmo, né, botar isso corriqueiramente, tornar a prática da leitura como algo normal, muitas coisas mudam na vida da gente. Faz mais ou menos uns 3 meses que eu abandonei não, né, eu pretendo voltar para as redes sociais, mas de uma forma diferente, porque eu ainda me considero uma pessoa viciada em rede social. Eu perdia muito tempo rolando feed e procurando assuntos rasos dentro das redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. E eu não vou dizer que eu não gosto, é bom, é divertido, sabe? Tem bastante matéria boa, bastante informação também, mas eu estava indo muito na parte prática, eu estava indo muito na parte que não aprofundava o assunto. E eu via que isso estava interferindo diretamente na minha vida emocional, na minha vida financeira, na interação com outras pessoas. E quando eu percebi isso, eu disse, poxa, eu acho que está no momento de eu largar um pouco as redes sociais e me dedicar a algo um pouco mais profundo, algo que realmente faça sentido para mim. Foi então que eu excluí os aplicativos de uma hora para outra, porque se eu deixasse para depois eu não ia fazer. E depois eu comecei a ler um livro que eu tinha começado a ler ele uns 2 anos atrás, e fui indo e fui aderindo à prática. E hoje, 3 meses depois, eu já li 4 livros. Se a gente for olhar com um olhar mais crítico, né, 4 livros ainda é pouco, né, pelo decorrer do ano. Mas para mim já é bastante, já é meu recorde, né? Em menos de um ano eu já tenho lido 4 livros. Geralmente eu leio um livro e meio por ano, e eu já li 4 esse ano, para mim foi uma grande vitória. E, e como a minha forma de me comunicar mudou, a forma de eu me expressar, o meu senso crítico em relação a várias coisas, a minha linha de raciocínio também, a minha concentração mudou bastante, a minha ansiedade diminuiu, mesmo que eu não quisesse estar ali lendo, eu acabei me desafiando e tentando, nem que eu fosse ler 1, 2 páginas por vez, e isso foi fazendo a diferença. Né? Hoje eu vou ler 10 minutos, amanhã eu posso ler 20, hoje eu leio uma página, amanhã eu leio 3, depois amanhã eu leio 15 páginas. Já teve dias que eu li 100 páginas no mesmo livro, e não é uma prática que eu vou dizer assim, nossa, como o Rick tá aprofundado. Não, eu tô respeitando o meu tempo. Se eu não quero, realmente não quero ler, eu não leio. Mas eu me desafio a ler um pouco, pelo menos, para dizer, poxa, eu li um pouquinho, sabe? E, e isso está fazendo muita diferença. A forma da gente pensar muda, a forma da gente raciocinar, a forma da gente buscar informação, né? E por isso que eu deixo algumas dicas aqui para vocês. Ah, mas eu não tenho tempo para leitura. Ah, mas a minha vida é corrida, minha rotina é puxada e tal. Eu, para mim, se eu fosse olhar com outra visão também, a minha rotina também. Eu saio 7h30 da manhã de casa e volto 10h30 da noite, sabe? E mesmo assim eu consigo arranjar um tempo, às vezes um pouco antes da aula, que eu tô fazendo curso técnico em guia de turismo, um pouquinho antes da aula, às vezes eu acordo um pouco mais cedo de manhã, às vezes até quando eu tô no ônibus para ir para aula, na volta também, um pouco antes de dormir. Depende muito, assim, às vezes eu tô bem aprofundado e eu vou encontrando o meu tempo, sabe? Para mim poder ler um pouco, pelo menos. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que não deram certo para mim em adquirir o hábito da leitura. A primeira coisa que não deu certo para mim é criar aquele ambiente todo aesthetic, acho que é assim que se fala, aquele ambiente todo projetadinho, com vela, com música suave, uma cobertinha, um cafezinho, um chazinho. Isso para mim não dá certo. Talvez pelo fato de
eu ter TDAH e a minha mente começar a viajar e eu começar a buscar outros recursos, ou até mesmo pela questão do vício nas telas, né, nas redes sociais. Isso para mim nunca deu certo, para mim, né, e eu acho que fica a dica para todos. Quer começar a ler? Apenas leia. Não precisa pegar um livro inteiro de uma vez. Um erro que as pessoas cometem muito, que eu cometi também, é pegar um livro inteiro de 500, 800 páginas e tentar consumir ele. E isso para mim não deu certo, porque eu me cobrava demais, acabava abandonando e na metade do livro, até bem antes. Então eu comecei com leituras mais práticas e com coisas que eu realmente estava gostando. Tipo, eu gosto muito de ler livros científicos, de questão científica, de ciências. Eu gosto muito de ler também livros voltados à questão do budismo, neurociência, o poder da mente. São coisas que realmente me chamam muita atenção. E eu vou intercalando, para não ficar somente livro de autoajuda, para não ficar somente livro de budismo, para não ficar somente livro de ciências, né? Que senão a cabeça da gente fica bitolada. E eu sou um que enjoo facilmente das coisas, mesmo gostando, e depois acabo abandonando. Eu decidi intercalar esses tipos de assuntos, porque num momento eu tô lendo sobre uma coisa, no outro momento eu tô lendo sobre outra. Outra coisa que está me ajudando bastante também é a leitura, é ler matérias e artigos voltado à questão científica também. Então não precisa ser somente livros que a gente esteja lendo, né? Então desde que a gente leia alguma coisa, a prática já está em dia. E é isso, sabe? A gente se manter firme, mesmo às vezes não querendo ler, e se desafiar a ler um pouquinho por dia, nem que seja uma, duas páginas de um livro, ou que seja um artigo científico, ou que seja uma notícia de um jornal, ou que seja uma notícia de um assunto ou que seja notícia de um assunto que te interesse, é muito importante a gente manter essa prática em dia. E eu tenho uma professora que ela sempre diz assim, ó, tu quer aprender a se comunicar, aprender a falar em público, começa a ler, começa a praticar a leitura. Porque é através da leitura que tu vai começar a ter acesso direto com as palavras, com frases já formadas, e isso tudo fica gravado na cabeça da gente, fica gravado na mente. E quando a gente vai tentar pôr para fora, fica bem mais fácil porque as coisas já estão bem memorizadas. Uma das coisas que eu curto bastante também é ler sobre um assunto e falar e explicar para os outros, porque parece que eu fixo melhor esse assunto. E uma coisa que eu acho muito importante é que o nosso cérebro não vem adaptado com a prática da leitura, não vem do nosso gene a leitura. Essa foi uma habilidade adquirida há cerca de 6 a 7 mil anos atrás, né, quando os primeiros seres humanos começaram a se comunicar e começaram a deixar escritas, começaram a deixar seus registros escritos, e aí então foi se adaptando com o tempo. E hoje essa é uma habilidade essencial na vida da gente. E isso eu não estou falando da boca para fora, é uma prática que eu estou colocando na minha vida, assim como tudo que eu trago aqui no canal não é uma verdade absoluta, eu sempre digo isso. São situações que eu coloco em prática na minha vida e que para mim está fazendo sentido. E talvez possa fazer sentido para mais alguém. Então, uma dica para quem está começando não é pegar o melhor livro, o livro do momento, é pegar algo que realmente faça sentido para ti, algo que te motive a ler, algo que você goste de ler, sabe? Porque eu mesmo já peguei livros de outros, meus amigos estão lendo, todo mundo está lendo, eu vou ler também, chegou lá na hora, eu não gostei. E acabei não lendo nem a metade. E eu acredito que muitas pessoas acabam fazendo isso também. Se tu gosta de ciências, procure conteúdo de ciências. Se tu gosta de romance, procure livros relacionados a romance, ou histórias curtas relacionadas a romance. Se tu gosta de lei da atração, lei da suposição, física quântica, procure livros e artigos relacionados a essa área, sabe? Começa pelo básico, mas faça um básico bem feito, sabe? Tenta absorver, faça suas anotações, faça suas marcações, que quando a gente começa a ter essa leitura mais ativa e e criar essa conexão, né, com esse hábito, a vida realmente dá uma virada de chave, independente de qual assunto a gente esteja lendo, a não ser que seja algum texto ou algum livro que realmente te faça mal, te faça pensar de uma forma errada. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ter aproveitado esse momento aqui. E eu vou fazer um tapezinho aqui bem bacana, meus momentos aqui na praia. Beijo.